Ei, você sabe qual é uma das maiores invenções do século XX? Uma das invenções que mais salvaram vidas? Ah, você pensou penicilina, né? Você pensou AZT, você pensou de repente quimioterapia, mas não é nenhuma delas não. Eu vou falar agora para você sobre a União Europeia. Isso mesmo, União Europeia no Pangeia. Olha só, a União Europeia é muito conhecida como o maior processo de integração entre países criado pelo homem. E foi, na realidade, um baita projeto de engenharia política mesmo, tá? A União Europeia ela surgiu no pós-Segunda Guerra Mundial, basicamente por dois fatores. O primeiro deles era minimizar as rivalidades entre países europeus, mais especificamente França e Alemanha. A ideia dos caras na época era evitar uma nova guerra, evitar um novo conflito entre franceses e alemães que arrastassem os demais países europeus para o caos, para a balbúrdia, para a absoluta insanidade, né? E aí você deve estar pensando assim, tá, Dani, mas a Alemanha e França não eram tão ruins assim. Eram. Se você pegar aí do século XIX para frente, só da segunda metade do século XIX para frente, você vai perceber que franceses e alemães se envolveram em pelo menos 3 grandes guerras. A Guerra Franco-Prussiana, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial são conflitos que se relacionam com esses dois países. Então, no pós-Segunda Guerra Mundial, os países europeus, especificamente esses dois, se articularam para aumentar a interdependência entre eles e, assim sendo, evitar um novo conflito de grandes proporções. A segunda razão para a formação da União Europeia no pós-Segunda Guerra Mundial foi conter a expansão do comunismo. Isso mesmo, conter a expansão do comunismo. A Europa no pós-Segunda Guerra Mundial estava dividida pela famosa Cortina de Ferro. O lado da Europa Oriental, influenciado pela União Soviética, na época socialista, comunista, e o lado da Europa Ocidental, influenciado pelo capitalismo estadunidense. Então, a segunda razão para a formação da União Europeia está associada a isso, conter a expansão do comunismo na Europa Ocidental. Depois disso, é legal a gente conversar um pouquinho sobre o histórico da União Europeia, né? Porque a União Europeia ela surge como um bloco com 6 países que chega a 28 e depois volta a ser 27. Então, a União Europeia ela surge a partir dessa aproximação entre franceses e alemães e tem 3 caras que eles são especialmente importantes nesse contexto. Um alemão, Konrad Adenauer, o grande líder da Alemanha depois da Segunda Guerra Mundial, o cara que ficou encarregado de reorganizar o país, limpar o país do pós-nazismo, e 2 franceses, o Jean Monnet e o Robert Schuman, que eram políticos da França pós-Segunda Guerra também. E esses caras começaram um movimento de aproximação que gerou a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, que foi criada pelo Tratado de Paris em 1951. E essa comunidade ela é considerada um dos embriões para a formação da União Europeia. Nela, além de franceses e alemães, estavam incluídos mais 4 países: Itália, Bélgica, Holanda ou Países Baixos, se você preferir, e Luxemburgo. E por que essa comunidade era do carvão e do aço? Justamente porque essas 2 matérias-primas elas eram as mais usadas para fazer a guerra naquele cenário pós-1945. E da SECA, da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, a integração evolui para a CEE, também conhecida ou mais conhecida como Comunidade Econômica Europeia, também nomeada de Mercado Comum Europeu, que foi fundada pelo Tratado de Roma em 1957, que é considerado o marco inicial da União Europeia. Então, da SECA, a União Europeia evolui, vamos dizer assim, para a CEE, a Comunidade Econômica Europeia, lá em 1957, fundada pelo Tratado de Roma, que era uma espécie de mercado comum entre esses 6 países. Quando nós olhamos os países fundadores da União Europeia, lá com o Tratado de Roma, os países que assinaram o Tratado de Roma, a gente sente falta de um dentre os principais, né? Que é o caso do Reino Unido. Porque se você reparar, quais são os 6 fundadores da União Europeia? Alemanha, França, Bélgica,
Países Baixos, Itália e Luxemburgo. O Reino Unido não está entre eles. E a questão é, por que o Reino Unido não esteve entre os fundadores da União Europeia? A resposta ela envolve duas situações importantes para nós. A primeira delas é que os britânicos, historicamente, eles tinham um receio de ceder parcelas da sua soberania para processos de integração. Então, tanto o Partido Conservador quanto o Partido Liberal, que até hoje são os manda-chuvas da política britânica, eles tinham medo de entregar parcelas da sua soberania para um processo de integração tão pretensioso como se mostrava a Comunidade Econômica Europeia lá em 1957, que depois evoluiu para a União Europeia. Outra situação diz respeito à questão das ex-colônias britânicas, ou seja, os britânicos eles preferiram focar em manter relações econômicas privilegiadas com as suas ex-colônias, ao invés de se integrar mais com os 6 países fundadores da União Europeia. E não felizes em não participar do processo de integração liderado por alemães e franceses, os britânicos acabaram fundando uma outra situação, um outro bloquinho na Europa naquele contexto, que é a Área Europeia de Livre Comércio, que na realidade não foi muito para frente, tá? Não conseguiu avançar de forma expressiva e acabou eclipsada pelo processo de integração que depois passou a ser nomeado de União Europeia.